Bom, boa noite a todos. Que possamos dar sequência no nosso estudo aqui do livro da Gênesis, né? É a segunda terça-feira que nós estamos estudando o capítulo 7, né? O estado primitivo do globo. E agradecer a espiritualidade amiga, aos trabalhadores da casa, né? Os dirigentes espirituais, e que nesse momento de perturbação, de muitas revoadas, né, de intenções não muito boas, intrigas, guerras, lutas diárias, pensamentos de desordem, de desânimo, a busca da saída no álcool, nas drogas, no suicídio, que possamos pedir nesse momento que Jesus nos ampare, nos envolva, nos intua, levando e envolvendo no seu amor fraternal todos esses corações sofredores, nos inspirando, Senhor, para que não nos tombamos, que a gente não se esmoreça diante das dificuldades. E que cada dia seja a oportunidade bendita de construir a nossa fé no raciocínio, na lógica, nas boas ações, nas boas intenções, na retidão e na busca diária do melhoramento de nós mesmos. Bom, vamos no capítulo 7, no item, né, o estado primitivo do globo, item 16, Kardec vai colocar: a experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau centígrado a cada 30 metros de profundidade. A uma profundidade de 300 metros, um aumento de 10 graus. A 3.000 metros, será o de 100 graus. Temperatura da água em ebulição, né? A 30.000 metros, ou a 7 e até 8 léguas, de mais de 3.300 graus de temperatura, no qual nenhuma matéria conhecida resistiria, né, ou resiste à fusão aqui. De lá para o centro, que seria ocupado por materiais fundidos, ainda há uma distância de mais de 1.400 léguas ou 2.800 léguas, né, se o diâmetro for considerado. Então, Kardec está dando uma ordem de escala para nós. Cada légua representa aproximadamente 5 quilômetros, 4,82, para ser mais preciso, 803. Então, aqui, se a gente tem esses dados que Kardec está colocando em 1868, ainda é atual, e a ciência, né, tem muita fidelidade no que ele está colocando aqui. Então, nós temos aqui uma crosta de aproximadamente 100 quilômetros, né? Temos o nível do mar, e isso vai descendo, e a temperatura aqui, 670 quilômetros, né? Começa aí 2.000 graus Celsius, depois vai para 200, com 9.000, com 3.000 metros aproximadamente, né? Nós vamos ali para 3.000 a 3.800 graus Celsius, que é mais ou menos o que ele está falando aqui, né? Quase que a 5.000, tem o núcleo, né, com 5.000 quilômetros, né? E aí você tem aí de 5.000 a 6.000 quilômetros, quase 6.000 graus Celsius. Então, o que está dando aqui uma relação mais ou menos de cada 10.000 quilômetros, né? 10.000 graus Celsius. Então, você pegar 30,
3.000 metros, 3.000 quilômetros dá 3.000 graus Celsius, 5.000 quilômetros vai dar mais ou menos 5.000 graus Celsius, e 6.000 quilômetros aproximadamente, tudo isso aí mais ou menos, 6.000 graus Celsius. Então, a cada 1.000 quilômetros corresponde praticamente a 1.000 graus Celsius cada vez que se aproxima desse núcleo, né? Ainda, continua Kardec, que isso não seja senão mais uma conjectura, julgando-se a causa pelo efeito, possui todas as características da probabilidade e chega-se à conclusão de que a Terra é ainda uma massa incandescente recoberta de uma crosta sólida de 25 léguas. Então, quando ele fala aqui 25 léguas, é ainda a crosta de 25 vezes 5, dá 100, né? 100 quilômetros, que é o que na internet hoje aqui é ainda esses números aqui que está sendo são atuais, né? E o que é somente a 120, a 120ª parte de seu diâmetro, né? Então, quer dizer, a crosta terrestre, ela representa 120 avos, né? De se dividir 120 divisões, a crosta é um pedacinho, né, do diâmetro, do raio, né? Não do diâmetro, mas do raio, que é metade Não, desculpa, aqui está falando do seu diâmetro, né? Seu diâmetro. Então, pegar o diâmetro da Terra, a crosta é a 120 partes, né, disso. Proporcionalmente. Seria muito menos que a espessura da mais delgada casca de laranja. Então, ele está fazendo uma analogia: se você cortar a laranja, né, a laranja, a casca da laranja é muito mais grossa do que a crosta terrestre, que varia de 0, né, a 100 quilômetros. Né? Então, você tem essa espessura. Do resto, a espessura da crosta terrestre é muito variável, porque há regiões, sobretudo em terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é pequena, né? A alta temperatura das águas termais é igualmente o índice da vizinhança do fogo central. Então, pelo calor das águas e pelos buracos dos vulcões, né, denota a conclusão de que o interior é bastante quente, né? Então, assim sendo, isso demonstra, evidentemente, que o estado primitivo de fluidez ou maleabilidade da Terra deve ter sido por causa da ação do calor e não da água. A Terra era, em sua origem, uma massa incandescente. Como resultado da irradiação do calórico, chegou a toda a matéria em fusão. Ela esfriou pouco a pouco, o que naturalmente começou pela superfície, que endureceu, enquanto que o interior permaneceu fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão que sai todo vermelho da fornalha e cuja superfície se apaga e se resfria ao ter contato com o ar. Então, sendo quebrado, encontra-se o interior em chamas, né? Então, nós temos aí a Terra nessas formações de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A Terra era essa bola incandescente, né, com maleabilidade fluídica, né? Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, ele não continha um átomo a mais ou a menos do que atualmente. Apenas sob a influência dessa alta temperatura, a maior parte das substâncias que lhe compõem e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais, de cristais, encontravam-se em um estado bem diferente. Só fizeram sofrer uma transformação. Então, essa informação que Kardec está trazendo, né, eu não encontrei isso hoje, né, não tem eu não tive acesso a essa informação numa pesquisa breve que eu fiz, né? Mas é o mesmo quando ele cita da quantidade de água no planeta, né? Que a quantidade é sempre a mesma,
A água não, ela não some do planeta, ela muda de lugar, né? Por isso nós temos que ter responsabilidade. Aqui, no caso, a quantidade de átomo, Kardec está colocando, que ela, depois que ela centralizou toda aquela parte daquela poeira disforme e concentrou nessa esfera, né? Essa quantidade de átomo é a mesma, ele só está mudando, ele está só se transformando, né? Ele fala que é mais ou menos a mesma, né? Então é bem próximo, desde a formação. Então você vê que do átomo ao arcanjo, né, nós temos uma evolução aí, e tem uma quantidade desses átomos aqui na parte física que ele tá colocando do globo, né? Por consequência do resfriamento e das misturas, os elementos formaram novas combinações. O ar, consideravelmente dilatado, devia se estender a uma distância incomensurável. Toda a água, forçosamente reduzida a vapor, estava misturada com o ar. Todas as matérias susceptíveis de se volatizar, tais como os metais, o enxofre, o carbono, encontravam-se em estado de gases. O estado da atmosfera não tinha nada de comparável ao que é atual. A densidade de todos esses vapores dava-lhe uma opacidade que não podia ser atravessada por nenhum raio de sol. Se um ser vivo pudesse existir na superfície do globo nessa época, não teria claridade senão pelo brilho sinistro da fornalha colocada sob seus pés e a atmosfera abrasada. Aqui eu peguei um pequeno vídeo aqui, vamos ver se vai rodar. A 4.5 bits. Deixa eu só pôr um pouco. É 3, você tem 3 segundos. Um pouquinho para frente aqui. Deixa o like. A origem do planeta, né, na Terra. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas, Calor Marques. São dois jovens aqui. E para começar, então, o nosso vídeo, vamos ter que voltar no tempo. Estamos em 2020 agora, depois de Cristo. Vamos ter, então, que voltar a 4,5 bilhões de anos no tempo. Nessa época, galera, a Terra estava se formando. E nesse período não existia nada por aqui. Não existia natureza, não existia água e muito menos os ser vivos. A única coisa que existia aqui na Terra era um calor muito forte. Isso porque naquela época a Terra era apenas uma bola de fogo. E devido a isso, não abrigava nenhum tipo de vida. Nenhum, galera. Nada até então conseguia sobreviver aqui. E isso foi rolando por alguns bilhões de anos. Esse novo intervalo de tempo foi chamado de tempo geológico. E a nossa Terra, então, começou a ser formada há 4,5 bilhões de anos. E quase 1 bilhão de anos depois, começaram a aparecer as primeiras rochas. Entre 3,85 bilhões a 2,5 bilhões de anos, a nossa Terra já estava com várias rochas. E o interior do planeta era muito quente. 3 vezes mais quente do que é hoje. Porém, na superfície, a temperatura era praticamente igual à que temos hoje em dia. Isso porque naquela época o nosso Sol também era mais novo. Logo, ele era diferente, emitindo apenas 1/3 do calor que ele emite hoje em dia. E faz tanto tempo, galera, que das rochas formadas dessa época não existem praticamente nenhuma. São bem poucas. Nesse período também a Terra estava sendo bombardeada por muitos meteoritos. Por volta de 3,85 bilhões a 3,6 bilhões de anos atrás. E segundo alguns estudos, alguns acreditam que a água sempre esteve presente na Terra, porém em pequenas quantidades, nada comparado com o que é hoje. E também pelo processo de calor extremo, essa água teria evaporado. Então alguns acreditam que essa água que conhecemos hoje não é a mesma água que tinha nos primórdios da Terra, e sim uma água que veio de asteroides e meteoritos que atingiram a Terra e trouxeram esse elemento de algum outro planeta, ou de algum outro lugar do espaço. E a partir deste momento, então, a crosta terrestre foi mudando, moldando, se adaptando, para assim levantar a Terra, criando continentes no futuro. E o que ajudou a fazer isso acontecer foi as altas temperaturas no interior do planeta, causando assim várias atividades vulcânicas, que eram bem mais fortes e mais frequentes do que hoje em dia. E naquela época, até o final desse elo, não haviam grandes continentes, mas as grandes terras já estavam se unindo, graças às intensas atividades no interior do planeta. E ainda naquela época, o nosso planeta era basicamente sem oxigênio. Com o passar de alguns milhões de anos, a Terra começou um processo natural de resfriamento,
gerando ainda mais rochas por toda a Terra. E com esse processo de resfriamento no nosso planeta, acabou expelindo vários gases em vapor, o que acabou criando a atmosfera da Terra. Os gases que eram jogados eram oxigênio, nitrogênio e água em vapor. E foram esses elementos em conjunto que formaram a nossa atmosfera e também a primeira chuva no nosso planeta. E com o tempo, galera, com o acúmulo dessas chuvas, acabaram se formando o que chamamos de primeiros oceanos primitivos. E na época tinha apenas 20 centímetros de profundidade. E isso, galera, a formação dos oceanos foi de extrema importância para o surgimento de vida aqui no planeta. E é por isso, então, que vários cientistas buscam água em outros planetas, porque graças à água tem vida. E estamos falando isso pois a origem da vida aqui na Terra começou pela água, com seres marinhos. E com isso, então, os primeiros seres vivos a aparecerem aqui na Terra foram as bactérias. Então vocês já entenderam que nessa altura do campeonato, a nossa Terra era um monte de rochas e pedras com algumas poças de água. E segundo alguns cálculos, foi por volta de 3,4 bilhões de anos atrás que surgiram os primeiros continentes. E no caso, naquela época, existia apenas um continente. Esse primeiro continente único era chamado de Bálvara. E nessa época, como já falamos, existiam seres vivos, as bactérias. As bactérias tomavam conta da Terra. E a ponto de curiosidade, foi encontrado lá na Austrália uma bactéria com 3,4 bilhões de anos. Ou seja, uma bactéria que vivia por volta dessa época, quando os continentes ainda estavam se formando. 600 milhões de anos depois, esse continente Bálvara começou a se partir. Isso entre 3,2 e 2,8 milhões de anos. E nesse período a Terra já estava habitada pelos estromatólitos. E os estromatólitos são fósseis que foram originados por bactérias marinhas. Se parecem com corais e podemos dizer que esses são os nossos ancestrais. E eles são considerados como um dos vestígios de vida mais antigos aqui da Terra. Quando o continente se partiu, as placas tectônicas começaram a ficar mais similares com as de hoje em dia. E aí que por volta de 2,8 a 2,5 bilhões de anos atrás, a Terra e o seu interior estavam se movendo toda. O continente quebrando no meio, depois se batendo em outros lugares, deixando a formação da Terra um pouco mais parecida de como é hoje. Mas ainda assim, galera, a Terra era toda diferente. E como começou então a subir montanhas, abrir buracos e tudo mais, a água foi tomando o seu lugar e os oceanos já estavam profundos. E essas bacias oceânicas profundas deram origem a formações ferríferas bandadas, depósitos de enxerte, sedimentos químicos e basaltos na forma de bilolava, que seria uma aglomeração de lava, como se fosse uma almofada de lava. E nessa época, então, a nossa Terra já estava tomada por bactérias, algas e vários outros micro-organismos. Pronto, galera, agora nós estamos mais ou menos no éon Proterozoico, que começou há 2,5 bilhões de anos e durou até 542 milhões de anos atrás. E foi justamente nessa época que apareceram as rochas que formaram o Grand Canyon, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E foi nessa época também que o oxigênio se acumulou na litosfera, gerando assim materiais como silício e ferro. E aproximadamente 1 bilhão de anos atrás, começaram a aparecer outras algas um pouco diferentes. Algas verdes e vermelhas, surgindo assim os eucariontes. E como já falamos, galera, a Terra sempre esteve em pedaços grandes e com o passar do tempo, então, ela foi se separando, se juntando. Entre 1,6 a 1 bilhão de anos atrás, se formou o supercontinente Rodinia. E também foi nesse período que surgiu a reprodução animal sexuada. E há cerca de 900 milhões de anos atrás, o continente chamado Rodinia acabou se fragmentando em vários pedaços, dando assim origem aos paleocontinentes Laurentia, os paleocontinentes Báltica e o paleocontinente Gondwana. Todos esses paleocontinentes eram a junção de vários continentes e países que existem hoje em dia. Como, por exemplo, o Laurentia era a América do Norte, junto com a Escócia, junto com a Irlanda do Norte e também a Groenlândia. O continente Báltica era formado pela parte centro-norte da Europa. A Sibéria e o Cazaquistão eram unidos, dois países em forma de um continente, e a Gondwana era a junção da América do Sul com a África, Austrália, Antártida, Índia, a Península Ibérica e o sul da França. Olha aí como o mundo era junto naquela época. Agora faz sentido, né? Porque o Brasil, junto com a África, bonitinho, depois aconteceu alguma coisa que separou, né? Mas o que aconteceu depois disso, galera, vai ficar para um próximo vídeo. Bom, só trouxe aqui para... Eles falam numa linguagem mais jovem aqui. Eu achei interessante que nós vamos passar algumas coisas para frente e Kardec utiliza dessas, mais ou menos, o que ele está trazendo aqui dos nomes, né? Dessa sequência, Kardec está também utilizando. Então, nós vamos entrar aqui no período primário agora, né? Que é no capítulo 7, né? Esse item período primário.
Os primeiros efeitos do resfriamento foi o de solidificar a superfície externa da massa em fusão e daí formar uma crosta resistente que, delgada a princípio, se adensou pouco a pouco. Essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, cujo nome vem do seu aspecto granulado. Nela, distingue-se 3 substâncias principais: o feldespato, o quartzo ou o cristal, né, e a mica, cristal de rocha e a mica. Esta última tem o brilho metálico, ainda que não seja o metal. Então, o granito, aqui, nós estamos pegando a informação de Kardec, de 1868, aqui, de 7 de janeiro de 2008, aqui, né? Ciência e Tecnologia. O granito resulta da solidificação do magma, às grandes profundidades, rochas magmáticas plutônicas. As rochas que o envolvem, impedindo a libertação de calor, não permite um rápido arrefecimento do magma, retardando a sua solidificação. Desta forma, os minerais que o constituem têm o tempo necessário para se dissolver, apresentando-se assim esta rocha como uma textura granular e que os minerais constituintes são bem visíveis e identificáveis. O quartzo, né, o feldespatos, que ele é ortoclase, sanidina e crolina, né? E as micas, que é o biotite e as moscovite. Então, essa composição do granito, né, que forma as nossas placas, né, tectônicas, né? Esse granito, dentro de tudo isso, o que ele tem? Então, ele tem o quartzo, que pertence... Esse negócio aqui, deixa eu tirar isso. Ele fica desconectando esse mouse, fica aparecendo aqui na tela, né? Saiu aí para vocês ou não? Deixa eu ver. Eu acho que na hora que eu dei o print aqui, então tem o quartzo, tem o orquitase, né, que pertence à classe dos silicatos, e o grupo do tectosilicatos, né? São os cristais. Aí nós temos aqui o biotite, pertencente à classe dos silicatos, né? Que é o que o Kardec estava colocando aqui, que vem a parte a mica, né? A mica, os cristais e os quartzos. Então, isso tudo ainda é assim, né? Kardec não errou. Esses estudos nascentes da geologia na época, né? Eles se confirmaram, né? Não descobriram coisas diferentes, né? Então, só curiosidades aqui. A camada granítica, Kardec coloca, é a primeira formada sobre o globo, que o envolve por inteiro e da qual constitui, de algum modo, a sua estruturação. Ela é o produto direto da matéria em fusão consolidada. Sobre ela e nas cavidades que se apresentam sua superfície revolta, foram sucessivamente depositadas as camadas dos outros terrenos, formados posteriormente. O que o distingue dessas últimas é a ausência de toda estratificação, ou seja, ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura e não está constituída por camadas. A efervescência da matéria incandescente devia aí produzir numerosas e profundas fendas, pelas quais vertiam essa matéria. Então, o que Kardec está colocando aqui? Que essa camada de base, aonde nós estamos tendo a possibilidade de estar assentado hoje esse material, né, superficial, que dá as vegetações, né, ou que sustentam as águas, são essas placas, né, que elas são essas placas tectônicas, né, que a gente chama hoje, que elas são divididas aqui, né, de quatro maneiras diferentes, e é isso que às vezes dá uma mexida e provoca aí algum tsunami, né, ou quando ela abre um pouco,
ou tem uma fenda dela, aí tem os vulcões aonde dá uma respirada nesse calor interno. Então, tudo isso vai acontecendo, né? Como Kardec já estava colocando lá para trás. O segundo efeito do resfriamento foi o de liquefazer quaisquer uma das matérias contidas no ar, no estado de vapor, o que se precipitaram sobre a superfície do solo. Então, tudo, Kardec fala que essa água ela estava em outra forma, né? Aí vai resfriando e vai fazendo com que esse vapor aqui ele vai precipitando, né, sobre a superfície do solo. Houve então as chuvas e lagos sulfurosos e lagos de betume, verdadeiros riachos de ferro, de chumbo e outros metais fundidos, infiltraram-se nas fissuras e continentes. Atualmente, os veios e vilões metálicos. Sobre a influência desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou decomposição alternativas, fizeram-se misturas que formaram os terrenos primitivos propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificação regulares. Então, teve essa primeira camada, né, da crosta terrestre, do granito, e em cima desse granito, essas revoluções e essas modificações do estado de vapor precipitando, né, foi fazendo com que a Terra fosse saindo dessa bola incandescente, né, e criando possibilidades sobre essa camada granítica de criar condições posteriormente para o advento da vida, né? Então vieram a seguir as águas caídas sobre o solo ardente, e essas águas vaporizavam novamente, retornando em chuvas torrenciais, e assim por diante, até que a temperatura lhe permitiu permanecer sobre o solo, em estado líquido. E nesse vai e vem, nesse vai e vem, nesse vai e vem, ele ia perdendo as características, né, do enxofre, do ferro, né, daquelas características sulfurosas que essa precipitação inicial tinha. Então, foi quase que limpando para a gente ter a água como a gente conhece, né, esse líquido virar a água cristalina que a gente conhece, que é essencial para a nossa vida, né? Então, é com a formação dos terrenos graníticos que começa a série dos períodos geológicos. Aí você tem a geologia realmente, porque aí se você tem esse sólido, né, essa pedra, né, para poder assentar tudo isso. Senão era tudo um fluido, uma massa fluídica incandescente, né? Se você não tinha um material geológico definido, mas sim uma grande bola de fogo. Aos 6 períodos principais, né, conviria, pois, juntar o estado primitivo de incandescência do globo. E esses 6 períodos, basicamente, aquela referência bíblica, né, da construção em 6 dias, né, da Terra. Então, tem algumas imagens aqui para a gente poder ir ajudando, né? Os aspectos desse primeiro período foi um verdadeiro caos, em que todos os elementos foram confundidos, procurando seu assentamento, onde nenhum ser vivente poderia existir. Também, um de seus caracteres distintivos em geologia é a ausência de todo traço de vida vegetal e animal. Então, nós temos ali, nesse primeiro estado primitivo, o reino mineral. O reino mineral preponderante, né? O reino vegetal e animal e o hominal, nesse período, não tinha, né? É impossível assinalar uma duração determinada para esse período, tanto como para os seguintes, observando-se o tempo que se faz necessário para a bala de canhão de um volume dado aquecida ao vermelho branco,
para que sua superfície seja resfriada, até que uma gota de água fique no estado líquido, tem-se calculado que se essa bala tivesse a grossura da Terra, seria necessário 1 milhão de anos. A ciência ela vai fazendo comparações, né? Pegou essa bala de canhão, esquentou e vai fazendo essas análises e lógica e calculando isso, né, para ter uma medida aproximada, né? Então, a Terra aqui, né, nessa fusão, nessa incrível história do planeta, né, até o nosso planeta azul, também tem na internet, tem bastante material disso, né, para quem quiser aprofundar. Então, essa Terra, há 4,5 milhões de anos, né, ela vai passando por períodos aqui, né, Ur, Rodínia, Panatóia, Págia, até chegar nos continentes, né, há 2 milhões de anos atrás. Então, nós temos aqui uma probabilidade de hoje para trás de 4,5 bilhões de anos, né? Metade disso aqui, 2,3 bilhões de anos, né? Já com um pouquinho mais de condição, né? Então, esses inícios das coisas que iam acontecendo, né? Até a possibilidade da formação mesmo dessa camada que é o alicerce, né? É a pedra fundamental para que possa existir a vida, né? A vida vegetal, animal e hominal, né? Porque o mineral já estava presente. E para nós, que sabemos que é do átomo ao arcanjo, né? Então, era constituído de átomo, mesmo a Terra incandescente, era aqueles princípios inteligentes bem rudimentares que estavam ali participando dessa formação, né, do reino mineral. Então, no começo do período de transição, a crosta sólida, granítica, não possuía ainda senão uma pequena espessura. Só uma observação. Se eu falar alguma besteira aí, vocês vão me ajudando, hein? Mas só para voltar aqui no reino mineral, é interessante, né? Porque nós estávamos estudando esse domingo o livro dos médiuns, né? Então, você tem a ação dos espíritos, né, na natureza. Então, pensando que na modulação como os Cristos, né, que está coordenando essa formação, essa união, essa massa, essa poeira, né, porque nós temos 3 elementos constituindo no universo: Deus, Espírito e Matéria, né? E esse princípio inteligente, que ele toma do fluido cósmico universal a roupagem do perispírito, ele vai trabalhar nesse primeiro reino como esse princípiozinho lá estagiando esse átomo, participando, né? Como Kardec coloca, olha, a quantidade de átomos é aproximadamente a mesma desde a formação do globo até os dias de hoje, né? Cada átomo, nós temos que entender que é esse princípio inteligente revestido também num perispírito, e quando Jesus, ou quando os Cristos, né, quando os demiurgos, o nome que a gente quiser dar, estão coordenando a formação da Terra, eles estão coordenando esses princípios inteligentes que atuam diretamente na matéria. Então, eles dão o comando. Então, nos reinos minerais, nos reinos vegetais e nos reinos animais, todos os seres ali estão trabalhando, sendo praticamente gerido por essas consciências, né, que estão coordenando, mantendo tudo no comando divino. Então, Deus dá o comando, dá a sustentação, Deus é o provedor, é o mantenedor, mas quem está atuando diretamente na matéria, né, os espíritos, através do seu perispírito, que pega o princípio inteligente do átomo, né, e dá o comando
para aquele princípio inteligente poder atuar aqui na matéria, ele também tem esse perispírito, e então a ação de Deus não é direta na matéria, e nem a ação dos espíritos é direta na matéria. Existe uma hierarquia, existe um comando, quem age diretamente na matéria somos nós. Agora, com consciência, vontade, livre-arbítrio, razão, né? Que já mais desenvolvida, os animais com os instintos, né? Os vegetais também, mais rudimentares, e os minerais por aprendendo ali a coesão, né? A aproximação, então, dentro dessas leis. Né? É por aí? Algum tá certo, errado? Algum comentário? Ajuda aí. Tavares, Elaine? Vocês estão aí ainda? Maria Helena? Boa noite. Tudo certo, não? É mais ou menos isso ou não? Sim, nós vemos nos minerais, né, a aglomeração, que é o uso do princípio inteligente. E isso que é legal, né? Porque aí nós vamos identificar o processo de colaboração que Jesus tanto fala, né? Existe, e a responsabilidade nossa, do nosso agir, enquanto na escala evolutiva nós estamos encarnado, né? Nós estamos com a condição de identificar tudo isso, a nossa responsabilidade para poder prover, manter, coordenar, modificar, né? Sempre trabalhando para melhor, levando todas essas variáveis em conta. Né? No começo do período de transição, a crosta sólida granítica não possuía ainda senão pequenas espessuras e só oferecia uma resistência muito fraca. A efervescência das matérias abrasadas que ela recobria e comprimia. Então, é mais ou menos essa visão aqui, né? Você está resfriando, parte resfria um pouquinho mais, você tem ainda umas fendas, mesmo essa parte aqui ainda ela é fina, né? Então ela pode ter rupturas, ela pode ter inchações, né? Por onde se vertia a lava interior. E aí a gente vai tendo as modificações de formações de montanhas, né? Depressão, altitude, nós vamos tendo essas variações referente a essa formação. Então, o solo apresentava apenas densidades poucos consideráveis. Né? Nesse primeiro instante, é quase que não tinha uma densidade, era quase nada, eram umas casquinhas, né? Que estavam começando a se formar. As águas, poucos profundas, cobriam quase toda a superfície do globo, à exceção das partes elevadas, formando terrenos baixos, frequentemente submersos. O ar foi purificando, pouco a pouco, das matérias mais pesadas, momentaneamente em estado gasoso, e que, em se condensando pelo efeito do resfriamento, foram precipitadas na superfície do solo, posteriormente arrastadas e dissolvidas pelas águas. Quando se fala do resfriamento, nessa época, é preciso entender essa palavra no sentido relativo, ou seja, por referência ao estado primitivo, porque a temperatura devia ser ainda ardente. Então, ele está falando de resfriamento, mas é uma coisa assim, né? É pisar na brasa, né? Mas já é um resfriamento. Então, os espessos vapores aquosos, que se elevavam de todas as partes da imensa superfície líquida, voltavam a cair em chuvas abundantes e quentes e obscureciam o ar. Não obstante, os raios do sol começavam a aparecer nessa atmosfera brumosa. Uma das últimas substâncias da quais o ar expurgou, porque é naturalmente gasosa, é a do ácido carbono.
que formava uma das partes constituídas dele. Até o nosso gás carbônico, a gente tinha ali o ácido carbônico, né? Então, essa precipitação, essa evaporação, foi purificando, né? Dando condições para que a gente pudesse realmente respirar aqui no planeta. Então, nessa época, começaram a se formar as camadas de terreno de sedimento, depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas próprias da vida orgânica. Então, apareceram os primeiros ser vivos do reino vegetal e do reino animal. Foram encontrados traços deles inicialmente em pequenos números, tornando-se cada vez mais frequentes à medida que se chega nas camadas mais elevadas dessa formação. É de se notar que por toda parte a vida se manifesta logo que as condições se tornam propícias, e que cada espécie nasça desde que se produzam as condições próprias de sua existência. Então, Kardec está falando assim, olha, é relevante, né, observar que rapidamente as condições sendo propícias, a coisa acontece, não é? Dir-se-ia que são germes em estado latentes, aguardando as condições favoráveis para eclodir. Os primeiros seres orgânicos que apareceram sobre a Terra foram os vegetais de organização menos complexa, designado em botânica sob os nomes de criptogamos, acotiledones, monocotiledones, isto é, os líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Como no vídeo daqueles dois jovens, né? Passou rapidamente, eles citaram isso. Não se via ainda árvores de troncos lenhosos, mas o de gênero das palmeiras, nas quais o tronco esponjoso era análogo ao das ervas. Os animais desse período, que sucederam aos primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos. Eram, a princípio, os pólipos, os radiados, os zoófitos, animais de organização simples, por assim dizer, rudimentares, mais próximo dos vegetais, que aquelas imagens que eles colocaram, né, lá no mar, nascendo, né, esses zoófitos aqui, né? E que lembra muito os vegetais, né? Mais tarde vieram os crustáceos, depois os peixes, cuja espécie não mais existe atualmente. E uma imagem aqui simbólica, né, como passou no vídeo, né, imagens reais ali, né, ainda tem esse tipo de... Então, sobre o império do calor e da umidade, e por conseguinte do excesso de ácido carbônico derramado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas era necessário às plantas, né? Os terrenos descobertos se cobriam rapidamente de uma vegetação pungente, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicaram no interior dos lodaçais. Plantas dos gêneros que atualmente são meras ervas de poucos centímetros, atingiam uma altura e uma grossura prodigiosa, né? Foi assim que houve as florestas de fetos aborrecentes de 8 a 10 metros de altura e de uma grossura proporcional, os licopódios, né? Pé de lobo, gênero de musgo, que é o mestre do mesmo porte das prelas, né? De 4 a 5 metros, das quais atualmente só existe uma. No fim desse período, começaram a aparecer algumas árvores dos gêneros coníferos ou pinheiros. Então, a planta pantanosa, vulgarmente chamada de cauda de cavalo, né, é essa plantinha aqui, ó, que nessa época, né, o pé de lobo, né, era uma coisa maior, né, já um negócio de 8 a 10 metros de altura e a grossura proporcional, né, a essa escala. Hoje a gente tem essas plantas aqui pantanosas, né, esse verdinho. Por consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziram essas massas de vegetais foram
repetidas vezes submersos, recobertos por novos sedimentos terrosos, enquanto que os que estavam postos a seco se cobriam em sua volta por uma vegetação semelhante. Então, como a água, naquele aquecimento, subia e descia, ia se purificando, quando começou a criar condições de lodo, né, e de condições de vidas e de vegetação, também isso foi se sobrepondo. E nessa sobreposição, né, foi também dando condições da vida cada vez mais evoluída, de certo sentido, né, daqueles animais mais brutos, daquelas plantas mais brutas, a coisas mais próximas do que a gente vê hoje, né? No exemplo dessa aqui, que era de 10 a 8 metros de altura, hoje é uma plantinha pequena, né? Então, ainda que tem essa remanescência. Como tem aqueles demônio da Tasmânia, né? Tem aqueles lagartinho pequenininho, né? Que é da época pré-histórica, né? Estão diminuindo, ficou as miniaturas. Por consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziram essas massas de vegetais foram repetidas vezes submersos, né? Então, esse vai e volta, vai dando condições de fazer essa renovação da vida e a evolução por trás de tudo isso do princípio inteligente, né? Que está estagiando aqui e está tendo condição de proporcionar, né, a vida a princípios inteligentes mais evoluídos. Hoje, assim, várias gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não aconteceu com os animais que, sendo todos aquáticos, não podiam sofrer tais alternâncias. Para ter a alternância, ele precisaria sair da água, né? Para ele poder pegar essas mudanças. Então, esses fragmentos acumulados durante uma longa série de séculos formaram camadas de uma grande espessura sob a ação do calor, da umidade, sob a ação da pressão exercida pelos depósitos terrosos posteriores e, sem dúvida, de diversos agentes químicos, dos gases, dos ácidos e dos sais, produzidos pela combinação de elementos primitivos. Esses materiais vegetais sofreram uma fermentação que os transformou em hulha, ou carvão da terra. As minas de carvão são, assim, o produto direto da decomposição de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que os encontramos em todas as regiões. Então, Kardec está pondo uma nota. As turfas eram formadas da mesma forma pela decomposição das acumulações de vegetais em terras pantanosas, mas com a diferença de ser muito mais recente e, sem dúvida, sobre outras condições, não teve tempo de se transformar em carvão. Então, Kardec está falando que essa camada de fermentação dos vegetais, eles transformaram tudo isso nesse elemento primitivo, né, que é a hulha, o carvão da terra, né? E isso foi dando condição para que novas possibilidades acontecessem. Os restos fósseis da vegetação pujante dessa época, encontrando-se atualmente sobre o gelo das terras polares, bem como na zona tórrida, é preciso concluir que, uma vez que a vegetação era uniforme, a temperatura devia ser idêntica. Os polos não eram cobertos de gelo, como atualmente. É que, então, a Terra tirava seu calor dela própria, do fogo central, que aquecia de forma igual toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Esse calor era bem superior àqueles que poderia dar os raios solares, debilitados pela densidade da atmosfera. Então, Kardec está falando, nessa época, o Sol
ele não aquecia a Terra. O que aquecia a Terra era a própria Terra, essa bola incandescente. E como tinha essa massa de enxofre, de ferro, né, essa névoa espessa, nesse princípio, os raios solares quase que nem não davam essa diferenciação, né? Então, essa vegetação, como foi encontrada nos polos, indica que nesse período o calor, né, a Terra era basicamente com a mesma temperatura, porque ela saía de dentro, né? Então, esse calor era bem superior aqui ao dos raios, né? Apenas mais tarde, quando o calor central só pôde exercer sobre a superfície exterior do globo uma atuação fraca ou nula, a do Sol se tornou preponderante. E aquelas regiões passaram a receber apenas raios oblíquos. Aí os polos resfriaram, né, mais, dando a condição aí de temperaturas negativas, dando-lhe pouco calor. Dessa forma, cobriram-se de gelo. Então, essa vegetação primitiva, que foi encontrada em vários pontos do globo, que é o que Kardec fala, que esses restos de fósseis, de vegetações pujantes dessa época, encontram-se atualmente sobre o gelo, né, das terras polares, bem como nas zonas tórridas. Então, era preciso concluir que essa vegetação era mais ou menos que uniforme. Então, tem uma sequência evolutiva aí, né? Então, compreende-se que naquela época, e ainda longo tempo depois, o gelo era desconhecido sobre a Terra. Esse período deve ter sido muito longo, a julgar pela quantidade de espessura das camadas de hulha. Hulha, que no caso, né, é o que Kardec está... Deixa eu ver a nota dele aqui, 91, 92. Vamos pegar a nota de Kardec aqui. Peraí. A nota está aqui. Na Baía de Fundy, na Escócia, Luel encontrou num depósito de carvão, ele encontrou na Baía de Fundy, na Escócia, na Nova Escócia, o Luel encontrou um depósito de carvão de 400 metros de espessura. 68 níveis diferentes que mostravam os traços óbvios de muitos pisos florestais, cujos troncos ainda conservavam suas raízes. Se não desse mais de 1000 anos para a formação de cada um desses níveis, já teríamos 68 mil anos apenas para essa camada de carvão, essa nota de Kardec, né? Então, o que é o carvão mineral? Ele é qualificado aqui, ele achou 68 níveis diferentes, né? Mas nós temos aqui a trufa, né? O límito, né? Nós temos aqui a hulha e temos o antrácito, né? O antrácito, que é esse último, né, é o último estágio desse carvão. Ele apresenta elevado teor de carbono, de 90% a 96% de composição de carbono. A cor negra, brilho vítreo e de elevada dureza. É muito utilizada para o aquecimento doméstico, né? Então, eu fiz uma pesquisinha rápida aqui, a origem do carvão mineral. A sua ocorrência nos remonta a milhares de anos e sua origem se relaciona com o período carbonífero, durante a era paleozoica. Todavia, é encontrada em depósitos de origem vegetal, sendo resultado da decomposição da matéria de origem sem oxigênio, né? Então, nós temos aqui, ó, a turfa, né, que é esse primeiro início, né, da decomposição. Depois nós temos o límito, nós temos a hulha, que Kardec está se reportando, e nós temos o antrácito. Então, tudo isso, o que é? Dessa camada vegetal, a decomposição e a sobreposição disso por outra faz com que aqui, né, vai se carbonando, né? Vai ficando só carbono. Nesse estágio aqui é 90% a 96% de carbono. Isso vai compactando e vai ficando, que é o nosso carvão, né? Como a gente queima aí um eucalipto, né, de reflorestamento,
e o pessoal queima para dar uma queima, apaga, e aí a gente tem o carvão, né? Acelera esse processo, e esse processo aqui da turfa, do límito, da hulha, é o processo natural. E se for mais para frente aqui, depois vai virar o diamante, né? Então demora mais um pouquinho, né? Que é a transformação de tudo isso. No período secundário, né, nós vamos ter o que aqui? Como período de transição, desapareceram a vegetação colossal e os animais que caracterizavam essa época, seja porque as condições atmosféricas não fossem mais as mesmas, seja por causa de uma sequência de cataclismo que aniquilaram tudo isso, que tinha vida sobre a Terra, é provável que as duas causas tenham contribuído para tais transformações. Porque, por um lado, o estudo dos terrenos que assinalam o fim desse período atesta grandes transtornos causados pelo levantamento, né, e pelas erupções que se derramaram sobre o solo, com grande quantidade de lavas, e, por outro lado, pelas notáveis mudanças que se fizeram nos 3 reinos. Então, nesse primeiro início, né, você tinha só o reino mineral, depois teve o reino vegetal, deu condição para o reino animal, só aquático, começou a sair da terra, né? Aí, esses animais maiores, né? E aí depois, essas mudanças que Kardec fala, seja por isso ou por aquilo, seja por mudanças da atmosfera, seja por cataclismo, né? O importante é que houve a mudança, as condições mudaram, e as condições mudando, mudou também a condição do princípio inteligente habitar, né? Nesse processo evolutivo. Então, esse período secundário agora caracterizou-se em relação ao mineral pela formação de camadas numerosas e poderosas, que atestaram uma formação lenta no interior das águas e marcaram diferentes épocas bem características. A vegetação é menos rápida e menos colossal do que no período precedente, do que no período primário, né? Sem dúvida, por causa da diminuição continuada do calor e da umidade e das modificações sobrevindas dos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas se juntam a de caules lenhosos, e as primeiras árvores propriamente ditas, né, começam aí a serem encontradas, a aparecer, né? Os animais são ainda aquáticos, continua Kardec, ou totalmente anfíbios. A vida animal sobre a Terra teve pouco progresso. Uma prodigiosa quantidade de animais de concha desenvolveu-se no interior dos mares após as formações das matérias calcárias. Novos peixes, de uma organização mais aperfeiçoada do que a do período precedente, tornaram a nascer. Vê-se o aparecimento dos primeiros cetáceos. Os animais mais característicos dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais destacam, né, nosso amiguinho aqui, tem aqui acho que 200 e não sei quantos dentes, deixa eu ver. Aqui, ó, 180. O ictiosauro, peixe né, uma espécie de peixe lagarto que atingia até 10 metros de comprimento e cujo maxilares prodigiosamente alongado estavam constituídos de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça escamada. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Eles tinham nadadeiras como a baleia e expelia água por fenda, como elas. Tem essas imagens aqui, né, das variações da mesma espécie. E aqui eu achei aqui, viveu há 246 milhões de anos esse nosso amigo aqui que Kardec está falando, né? O estudo de fóssil revela que o ictiosauro fêmea estava em período de gestação.
Espécie é diretamente ligada a golfinhos e tubarões, mas em proporções maiores, né? Podem chegar até 18 metros de comprimento. Aqui Kardec estava falando que eles chegavam... Quanto? Até atingir 10 metros de comprimento. Aí acharam aqui, né? Acharam um maior aqui. Os pleisiossauros, outro réptil marinho, também grande, como o ictiosauro, e que o pescoço excessivamente longo se curvava como a de um cisne, e lhe dava a aparência de uma enorme serpente presa a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa como a do precedente, pois não se encontrou nenhum traço de escamas nem de carapaça. E Kardec aqui dá mais uma nota. O primeiro fóssil desse animal foi descoberto na Inglaterra em 1823, né? Então, Kardec trouxe aqui, eu fui pesquisar, cadê o fóssil desse aqui? Está aqui, né? Então, ele tem o que ele fala aqui, né? O corpo da tartaruga, né? A cabeça aqui de um cisne, né? O cabelo se curvava como um cisne, o corpo da tartaruga e a cabeça de um lagarto, uma mistureira aqui, né? E eles encontraram esse réptil aqui, né? E Kardec vai falar de um outro aqui, o teleossauro. Se aproxima mais dos crocodilos atuais, que aparentam ser os diminutivos destes. Como este último, ele tinha uma couraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e sobre a terra. Seu talhe estava em volta de 10 metros, dos quais 3 ou 4 para a cabeça. Apenas sua enorme goela tinha 2 metros, né, de abertura. Eu acho que a gente pode dar uma parada por aqui, para descansar um pouco, né? Senão é muita informação, né? Algum comentário, alguma colocação, alguma observação? Tudo certo? Eu vou parar aqui a gravação, que a gente possa retornar aqui semana que vem.